Abra sua Bíblia comigo no capítulo 11 do Evangelho que escreveu Mateus. Eu vou precisar ser muito breve hoje, por causa do adiantado da hora. Mateus 11, versículo de número 7. Aí está versículo 11 no telão, mas eu quero voltar um pouquinho atrás e ler do 7. Enquanto saíam os discípulos de Jesus, João começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Deixa eu só, para vocês não se perderem na leitura. Esse João aqui é o João Batista. O famoso João Batista, que Herodes mandou degolar e ofereceu numa festa a cabeça dele numa salva de prata. Coisa grotesca, horrível. Cortaram a cabeça de um homem e ofereceram essa cabeça numa salva de prata. Olha que coisa horrorosa. É esse João. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês: do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo vinho, e dizem, aí está um comilão e bebarrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Meu pai não gostava de criança que dava piti. Meu pai era militar. E uma vez lá na nossa casa, a gente nunca tinha uma garrafa de Guaraná, era Guaraná, só no domingo, só para um. A garrafa de Guaraná era sempre dividida no meio. E o meu pai foi dividir a Guaraná entre eu e o meu irmão. E quando meu pai estava derramando o Guaraná para dividir em 2 copos, meu irmão falou, ei, você errou. Você não está sendo justo. Você está dando mais para o Ricardo do que para mim. Ah, eu quero. E ficou medindo. Meu pai falou, o que é isso?
Que ganância é essa? Você não vai se levantar daqui agora. Saiu de casa, foi na mercearia do lado, comprou 1 dúzia de guaraná e disse: você vai beber todos eles aqui. E só se levanta da mesa na hora que terminar de beber. Você vai se empanturrar de guaraná. Nunca mais ele fez isso. Levantou-se da mesa às 5 horas da tarde e não conseguia mais olhar para guaraná. Jesus, usando João Batista, diz o seguinte: a quem eu posso comparar essa geração? Eu comparo essa geração a menino birrento, menina birrenta. A gente toca flauta, mas você não dança. A gente toca um lamento, ou canta um lamento, e vocês não entram no clima do lamento. E eu fico pensando comigo mesmo que nós estamos numa geração de cristãos adolescentes. Que o Senhor toca flauta e a gente não canta. Cheio de direitos, cheio de vontades, cheio de opiniões. Se a igreja é litúrgica, a pessoa diz: isso, que culto mais morto. Se tem uma pegada mais modernosa, agora virou show. Se não tem milagres, que igreja mais fria. Se tem milagre, é sempre muito e demais. Teve uma pessoa que falou para mim um desses dias: pastor, eu estou sentindo falta de demônio na Bethesda. Não tem encosto, vocês não expulsam. Eu queria... Nós somos uma geração de insatisfeitos e insatisfeitas. Nós queremos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Queremos um Deus que a gente tenha poder sobre Ele. Que a gente mande. Ou que o pastor saiba mandar. Que o pastor seja esse interlocutor entre eu e Deus, e que o pastor saiba as senhas que acessam, o divino, e eu pago e quero ser servido. Essa é a atitude dessa geração. Essa geração nossa não é nova, já tinha nos dias de Jesus. Cristãos que mudam de igreja como quem muda de padeiro, ou padaria, ou de quitandeiro, ou de cabeleireiro, ou de barbeiro, ou de médico. Muda de igreja com a maior facilidade: essa não me serviu, hoje eu não gostei, eu vou para outra, uma mais perto da minha casa. Eu nem gosto muito, mas está perto da minha casa, eu vou. Não é nova, é muito parecida com a de Jesus. É interessante, porque Jesus e João Batista eram primos. João era filho de Zacarias e Isabel. Os dois foram cheios do Espírito Santo. João Batista no ventre da mãe e Jesus no Jordão, quando foi batizado. Os dois foram instruídos no judaísmo. João optou pelo judaísmo ortodoxo. Dizem os melhores biblistas que ele fazia parte de uma
uma facção, de uma seita, de um segmento dos judeus chamados de essênios. Ele foi para o deserto. Os essênios eram radicais. Ele optou pela pobreza, vestia roupas de estopa, comia os animais, grilos, gafanhotos, comia insetos do deserto, mel. Uma vida extremamente austera, não bebia vinho, não bebia nenhuma outra bebida destilada. Pode parar com esse jogo de luz aí, porque eu fico achando que o céu está me visitando aqui e não... Não bebia bebida destilada. E foi para o deserto porque ele achava que a geração estava corrompida. E que ele só salvaria, ou só teria possibilidade de salvar, se ele se preservasse no deserto. Que é mais ou menos a mentalidade monástica. Os monges, principalmente os monges beneditinos, foram para o deserto, lá no comecinho da fé cristã, porque eles achavam que a sociedade estava tão corrompida que se eles próprios não se isolassem, eles não teriam como ajudar a sociedade. Daí que nasceram as ordens monásticas, as freiras, os monges cristãos. Ele era de uma comunidade, e essa comunidade ainda existe hoje, nos arredores de Jerusalém, que acreditava que você tinha que lavar-se sempre. Aquela coisa que eu falei hoje da reverência. Você tinha que lavar-se sempre que você fosse cultuar a Deus. Então eles criaram piscinas com 7 degraus, em que você descia nessas piscinas, tomava um banho antes de ir para o culto. Mas a Bíblia diz que o João Batista teve uma revelação de Deus, de que não era apenas lavar o corpo, tinha que lavar a alma. E foi ele que inaugurou o rito do batismo. A palavra batismo significa mergulho, em que você mergulhava nas águas para não apenas lavar o corpo e poder servir a Deus, mas para remissão de pecados. O João Batista se tornou muito popular, ao ponto das pessoas dizerem que ele era a ressurreição de Elias, física, real, a reencarnação de Elias, que Elias tinha reencarnado, o profeta Elias. E a popularidade do João vinha dessa radicalidade dele. Ele era um cara muito radical e prático. Não tinha meias palavras. E a praticidade dele era assim: deem frutos dignos de arrependimento. Não adianta vocês virem aqui tomar um banho. Se vocês estão querendo lavar a alma, mostrem isso com as ações de vocês. E aí ele dá, por exemplo, prático. O que é arrependimento? O que é obra digna de arrependimento? Lucas 3:11, ele diz: dividam as posses que vocês têm. Dê a sua capa a quem não tem. Os impostos não podem ser além da conta. Fiscais. Não é permitido extorquir. Soldado.
Isso era o João Batista, sou eu que estou dizendo, não, está na Bíblia. Soldado, contente-se com o seu soldo. Não entre em nenhum negócio escuso. Era essa a pregação dele. E Jesus foi lá para ser batizado pelo João. E quando João viu Jesus, ele disse, você? Isso aqui é para arrependimento de pecado. E Jesus disse, não, eu estou fazendo para que se cumpra toda a lei. E João o batizou. O imergiu nas águas. E ali Jesus começa um novo ministério. Um novo caminho. E o novo caminho de Jesus era diferente do João Batista. Totalmente diferente. Primeiro porque João Batista não bebia vinho. E Jesus... Por isso uma das razões que eu amo Jesus. Começa o ministério dele transformando galões e galões de água em vinho numa festa de casamento, quando todo mundo já estava meio mamado. Vinho em abundância. Começa. Jesus bebia vinho. Jesus não vai para o deserto. Jesus opta em ir para uma cidade. Se João Batista foi para o deserto, Jesus disse, eu vou para a cidade. Não tem nenhum compromisso com jejum, porque João Batista jejuava. E Jesus disse, olha, não, nada de jejum. O noivo da festa está aqui, que sou eu, e não é hora de jejuar coisa nenhuma. João Batista, que era um cara radical, gostava de dizer assim, o machado está na raiz da árvore, falando do juízo de Deus. Em outras palavras, o juízo de Deus é agora, pau! Jesus disse, não, juízo de Deus não é agora não. Juízo de Deus é só lá no fim. Porque se for fazer juízo de Deus agora, vai ser precipitado. A gente vai separar. Aliás, não é nem nós que vamos separar joio do trigo. Quem vai separar joio de trigo são os anjos de Deus. E isso lá no fim, agora não. Que se for agora, é precipitado. Ó, ele está desfazendo o João Batista. Lá no último dia, ele vai separar os bodes das ovelhas. Mas agora não. E João Batista, com toda essa ortodoxia dele, o texto diz que nunca fez nenhum milagre. A Bíblia diz, nenhum milagre foi feito no ministério de João Batista. E Jesus é conhecido como aquele que toca o leproso, é aquele que dá vista ao cego, é aquele que faz o paralítico andar, que abre os ouvidos do surdo. E aí o ministério de Jesus e de João Batista se descolam um do outro. E é por isso que Jesus diz assim, quando João Batista veio, vocês chamavam ele de demônio. Vejam que ele estava falando uma coisa e vocês estavam chamando ele de demônio. Eu estou falando outra coisa e vocês estão dizendo que eu sou beberrão, que eu sou glutão e que eu sou amigo de pecadores porque vivo na cidade e não no deserto. E ando com pessoas de má fama. Porque vocês são adolescentes
mimados, que dão piti. Vocês são pessoas que vivem a vida inteira numa relação com Deus de custo-benefício. Vocês vivem a relação de vocês com Deus a vida inteira numa relação de troca comercial, de oferta e de demanda, que é uma das leis básicas do capitalismo. Oferta e demanda. Quanto maior a oferta, mais barato, e quanto maior a demanda, mais caro. E aí Jesus reconhece o seguinte: não é porque João Batista fosse uma pessoa menor, não é porque João Batista estava errado, porque dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Não é porque a mensagem de João Batista fosse menor, porque a mensagem de João Batista era diferente da minha, porque a mensagem de João Batista era o seguinte: o reino de Deus tem que ser tomado à força. E eu estou falando da graça. Não é que vocês querem um pastor rigoroso. Porque se o pastor for rigoroso, vocês vão ficar traumatizados. E se o pastor for da graça, vocês vão chamar ele de liberal. Porque a relação de vocês com Deus é de adolescentes e de crianças. E aí o João Batista, o próprio João Batista, quando estava na cadeia, teve uma crise de fé. Porque era tão diferente, Jesus era tão outra coisa, que ele teve uma crise de fé. O João Batista, o cara que batizou Jesus, o cara que foi cheio do Espírito Santo, no ventre da mãe, na presença de Jesus, o cara que quando Jesus foi batizado disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cara teve uma crise de fé. E aí Jesus diz assim: vocês são como crianças. Mas o meu papel hoje de manhã aqui não é só dar um carão em vocês, não. Porque crianças somos todos nós, muitas vezes na nossa vida. É a gente entender como é que essa relação de Jesus com o público que o ouvia se tornou tensa, também problemática. E o texto me sugere 3 coisas, e eu vou ser bem breve, para a gente não terminar muito tarde. Quem abre caminho não significa que vai entrar. Quem abre caminho não significa que vai entrar no caminho que ele abriu. Porque o texto diz assim, João, no versículo de número 11, diz assim: dos nascidos de mulher, João foi o maior, porque foi ele que abriu o caminho para mim. João abriu o caminho para Jesus, mas o próprio João não entrou no caminho de Jesus. Ele era outra coisa. Ele pregava um outro pacote. Ele tinha uma outra chave de compreensão de Deus. Essa chave de compreensão de Deus serviu até aqui, mas não vai servir daqui para lá. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente aqui que está com um pacote de compreensão das coisas de Deus, que ainda é da lei. E vejam bem, a maior tendência religiosa no Brasil hoje é judaizante. Parece que os pastores rasgaram da Bíblia deles a carta de Paulo aos Gálatas, porque toda lógica é baseada na lei.
Se obedecer, recebe. Se não obedecer, é amaldiçoado. Se fizer sacrifício, ganha. Se não tiver sacrifício, vai ter problema. É tudo baseado na lei. É tudo baseado num código de recompensas e obediências, de cumprimento e de adequação para poder ter. Porque essa é a lei. Isso é João Batista. Mas eu não sou de João Batista, eu sou de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré diz a todos e todas, em todas as circunstâncias: quem tem sede, venha a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. Está franqueado o caminho para Deus. Já não é mais necessário nenhum sacrifício, porque na cruz do Calvário a expressão final de Jesus foi: está consumado. Não há nada mais a ser feito, e nem é preciso ser feito, porque Deus está satisfeito conosco. Aleluia. Jesus, isso aqui é interessante, que eu vou dizer agora. Às vezes eu acho que Deus me ajuda a dizer coisas que eu nunca tinha pensado antes. Jesus é uma feliz continuação de João Batista. Feliz. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, suceder não obriga ninguém a repetir. Vamos lá, essa foi boa. Vou repetir, para você entender. Jesus foi uma feliz continuação de João Batista. Mas suceder não obriga ninguém a repetir. Eu quero que você seja uma feliz sucessão da religiosidade dos seus pais. Eu quero que aquilo que você aprendeu, você dê continuidade. Agora, dar continuidade não obriga você a repetir. Você não precisa ser uma repetição do que a sua avó acreditava. Você não precisa ser uma repetição do livro de teologia, do catecismo católico. Quando você foi fazer a primeira comunhão, você aprendeu. Porque esse é o problema nosso. A gente acha que, não, o que eu aprendi, e eu não vou abrir mão do que eu aprendi. Jesus abriu mão do que ele aprendeu com João Batista. E disse: eu agora digo outra coisa para vocês. Vocês aprenderam Deus de um jeito, mas eu vou apresentar outra maneira de compreender Deus. Mas eu não quero. Pois é, então, você é um adolescentezinho, preso na bitola do seu conservadorismo, do seu fundamentalismo, da sua religiosidade, e você diz assim: a minha vida não vai a lugar nenhum. Claro, você está preso no passado, numa forma de pensar religião, numa forma de pensar sua relação com Deus. E é por isso que você vive de igreja em igreja, de profeta em profeta, de pastor em pastor, de missionário em missionário, de bispo em bispo. E você bebe da água da vida, como quem bebe água do mar. Só para ter mais sede. Por último, as nossas convicções não garantem certezas. Porque eu tenho certeza que João Batista teve um determinado ponto na vida dele que ele estava convicto de que Jesus era, sim, o Cordeiro de Deus. Ele tinha convicção de que Jesus era, sim, o enviado de Deus.
Mas quando ele está lá no calabouço, na masmorra, na cadeia, sabe que vai morrer. Porque Herodes era um canalha, cafajeste. João Batista sabe que vai morrer, ele entra numa crise de fé. E as crises de fé que a gente faz quando está na tribulação, não dizem para nós que nós somos incrédulos. Eu já tive, em várias circunstâncias como pastor, pessoas sofrendo, e algumas pessoas dizem assim para mim: Ricardo, eu chego a duvidar de Deus. E teve gente que já chegou para mim e disse assim: olha, não é que eu duvido de Deus, eu nem quero mais Deus. Sabe o que eu faço com essas pessoas? Eu abraço e digo assim: fica aqui no meu abraço, vai. Você está chorando muito, está doendo muito. Fica aqui, não fala nada. Ou pode falar, eu é que não vou falar nada. Porque nenhuma convicção é garantia de certeza. Se você está aqui hoje numa crise de fé, porque o seu chão faltou, porque o seu mundo desabou, porque sua vida ruiu, nunca acredite que é porque você é incrédulo, ou você é ateu, ou você é ateia, ou você é agnóstica. Não, é porque você está numa crise. E eu tenho boas notícias para você. Não é o Ricardo, é Deus que abraça a mulher, o homem, no fundo do poço da sua tristeza e da sua decepção, e diz: calma, calma, você chegou, você está aqui comigo, pode falar, pode falar. Que a sua fala na angústia, a sua dúvida na angústia, a sua dúvida no seu sofrimento, não fazem Deus ficar com raiva de você. João Batista disse assim: olha, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, não pelas palavras, pelas obras. Não pelo sentimento passageiro, por aquilo que a gente é. E aquilo que Deus começou em você, Paulo diz assim, Ele há de terminar até o dia de Cristo. Então, se você está aqui hoje de manhã e você está abalado, calma, calma. Deus não vai julgar você, nem vai chutar você, nem vai mandar você para o inferno, porque você está angustiada, porque você está falando um monte de bobagem. Porque para Deus, o que vale é a pessoa que você é. A pessoa que você é para Ele. E você é preciosa, você é precioso para Deus. Fique em pé, eu quero terminar orando com você.